Voltei, pessoal. Então, eu tinha deixado esse exercício, né, na última aula e esqueci eh, esclarecer para vocês que o tempo, a variável t, né, deve estar nesse domínio. Deve ir de -2 a 1. Eu verifiquei, né, no livro, e justamente acontece que fora desse intervalo, a função, a solução desse sistema é divergente, é decir, vai dar infinito. Mas dentro, aí funciona perfeitamente. Vamos graficar esse intervalo aqui, né? Como seria? Então, esse aqui seria, então, nosso eixo t, né? Aqui estaria -2. E aqui estaria, vamos supor, 1. Tá? Por aqui. Então, nós sabemos, né, o x, nesse tempo, né, nós sabemos que justamente vale 3. E nós sabemos também o y nesse tempo, que vale 1. Tá certo? Então, se você olhar aqui, você vai dizer, olha, o tempo inicial é -2 e o tempo final que deveria ser 1. Então, como que essa condição, né, entre aspas, inicial, se dá no tempo final? É meio estranho, né? Então, eu verifiquei também no livro, e no livro ele está pedindo que você, sabendo, né, o valor do x e y nesse ponto, determine, né, os valores de x e y nesses pontos, menores que 1, até chegar a -2. Então, nesse caso, o t deve decrescer. Usando essa informação no tempo, né, 1, né, essas informações, você deve descobrir, né, os valores, né, nesses tempos, ou nesse valor do t. Ok, então desse se trataria esse problema. Só que a gente não aprendeu isso. Em nosso caso, sempre o t crescia, né? A gente começava em 1, né? Ia para 1,01, tá? E 1,02, e assim, né? Em diante. Talvez chegar a 2, 3, 4, né? A gente ia crescendo. E não aprendemos isso, né? De o tempo diminuir. E outra coisa, o método de Runge-Kutta não funciona justamente quando a gente inverte isso, assim, o tempo vai diminuindo, tá? A evolução, né, que se considera em Runge-Kutta é sempre o t crescente, tá? Então, assim como está, o Runge-Kutta não vai resolver, tá? Por isso que eu precisei fazer isso, fazer esse esclarecimento, né, para que vocês entendam e consigam resolver esse problema, tá? Então, eu quero, na verdade, fazer o seguinte, tá? Eu quero agora mudar alguma nova variável, eu vou fazer isso, um novo t, em que nesse novo t, vamos dizer aqui, né, t novo, vamos chamar também de t, tá certo? Nesse novo t, esse valor t começa em -1 e termine em 2. É dizer, que seja crescente. É quando, né? Seria o equivalente. É dizer, que esse tempo se transforme em isso. E esse tempo de vermelho se transforme nesse tempo aqui. Tá? Isso que quero. E assim, né, dessa forma, eu vou começar aqui, né, nessa variável, porém na outra variável, eu vou começar nesse ponto. E quando terminar aqui,
na verdade estou terminando aqui. E nesse caso será crescente, então você está observando, né? Vai crescer. Essa nova variável vai crescer. Quando essa antiga decresce, né? Ok, isso que a gente vai fazer. Então, que mudança de variável seria isso, né? Eu vou explicar aqui. Essa mudança de variável seria o seguinte. O t precisa se transformar em menos t. É dizer, por exemplo, 1 precisa se transformar em menos 1. O menos 2 se precisa transformar em 2. Tá certo? Isso se denomina de inversão. Vamos inverter o sentido do tempo, né? Ok? Então, vamos fazer isso, né, aqui. E encontrar outro sistema. Vamos inverter o tempo aqui. Então, se o t se inverte, essa derivada temporal, por exemplo, isso daqui, tá certo? Também vai se inverter. Por quê? Porque o t, por exemplo, que está aqui, se vou substituir, em vez de t, escrevo menos t, então aqui vai aparecer um menos. Eu posso colocar em evidência esse menos, né? Colocar, então, a derivada se vai transformar dessa forma. A derivada em relação ao tempo se transforma dessa forma. Também vai mudar de sinal. Ok? Nesse caso, o x tanto o y vai permanecer. Essas funções não vai acontecer nada. A única coisa que eu preciso fazer é mudar a variável t. Tá certo? Essa é a única mudança que eu quero fazer, porque justamente, né, quero trabalhar dessa forma. Uma variável, né, em que se os valores precisam crescer. Tá certo? Começamos nesse valor, que justamente aqui já corresponderia, né, x igual a 3, justamente, e aqui corresponderia y igual a 1, né? Conhecendo esses valores, a gente vai encontrando o resto, né? Mas a gente vai avançando nesse sentido, né? Até chegar a esse ponto. Ok, essa é a ideia, né? Então, eu vou transformar esse sistema. Então, eu posso já ver que o sinal dessa expressão vai mudar quando a gente faz essa transformação. Por quê? Porque isso aqui seria a mesma coisa que isso, né? Tá certo? Seria a mesma coisa que isso. Então, como nós falamos, que quando a gente fizer essa mudança de variáveis, o que deve acontecer, isso daqui deve mudar de sinal. Então, em vez de escrever isso, eu preciso escrever o seguinte. Seria menos x de t. Na nova variável t, seria esse aqui com menos. Igual, o x permanece, o y permanece, e aqui vai acontecer. Aqui está o t, então precisa também mudar. Então seria menos t ao cubo. Como esse aqui é expoente ímpar, então vai aparecer, vai ser igual a esse daqui. Menos t ao cubo. Tá? Vocês podem conferir isso. Então vai ficar, já tinha menos aqui, e aí aparece esse menos, então seria mais t ao cubo. Ok. E a condição inicial, você lembra, né? Se era 1, agora você vai transformar a menos 1. O que era 1 se transforma em menos 1, então seria a posição em menos 1 igual quanto vale 3, né? Tá certo? O valor do x não deve mudar, simplesmente deve mudar o valor do t. E outro, mesma história, aqui também, como esse aqui também representa a mesma coisa, né? Em vez de ser x, poderia ser então y. Então aqui seria isso, tá? Então também vai mudar o sinal devido a isso, né? Então seria menos derivada ou, né, como era, como a gente está escrevendo, igual, o y não muda, o x né, também não muda, então fica dessa forma, e mais esse cosseno, então seria cosseno de menos t, mas você sabe que cosseno é uma função par, que quando você muda o argumento, muda o sinal do argumento, ele não muda de sinal.
vai continuar sendo, tá? Como se não tivesse mudado o sinal no argumento, tá? Então, se cumpre, é uma propriedade da função cosseno. Então, aí seria simplesmente cosseno de t. E, novamente, o y, aqui em vez de ser 1, seria menos 1. Já expliquei o porquê. E aqui, então, o valor dele, do y, não varia, né? É 1. Pronto, então, esse deve ser o novo sistema, tá? Mas a gente precisa ajeitar, porque, olha, aqui está aparecendo o menos, a gente não quer isso, tá? Então, a gente multiplica por menos 1 a todo essa expressão. Se a gente multiplicar por menos 1 todo, trocam de sinal. Então, aqui apareceria menos. Aqui apareceria outro menos. Aqui outro menos. Ok? Aqui mesma coisa, né? Menos, menos e menos. Então, seria isso, né? O sistema que eu preciso resolver pelo Runge-Kutta, tá? Que equivale a essa situação. Tá certo? Ok. Então, nesse caso, nesse novo sistema, o t deveria já variar entre quê? Deveria variar justamente, deve começar em menos 1, da forma como a gente quer, e deve terminar em 2. Tá certo? Então, isso. Resolvam esse sistema usando o Runge-Kutta. Agora sim, vai dar certo. Tá? Como eu percebi isso, né? Eu estava tentando resolver, né? Dessa forma, usando o Runge-Kutta. Então, como o Runge-Kutta, né? Vamos dizer, ele entende que tem que começar em 1, né? Eu coloquei essa condição inicial. Então, ele vai acrescentar, né? Vai aumentando. Então, ele vai acrescentando o valor do t. Só que nesse domínio, a solução, tanto o x e tanto o y, são divergentes. É dizer, tendem a infinito. Aparecem números grandes. Então, nesse momento que eu dei uma olhada na equação, tá? E também eu verifiquei no livro, né? No livro que propus esse exercício, e justamente vi que para t maiores que 1, a solução desse problema era divergente. Então, eu estava tentando encontrar a solução em um domínio onde, né, o x e o y justamente iam falhar, tá? Ou iam dar valores muito grandes, né? Então, não compensava. Aí eu pensei, então, corrigir isso. Como o Runge-Kutta não pode trabalhar no sentido invertido, assim, do t, então decidi mudar. E quando eu fiz essa mudança, funcionou. Tá? Então, sugiro que vocês façam isso, tá? Então, era isso, tá? Essa última aclaração para vocês poderem finalizar bem esse exercício, essa parte. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima.